A Segunda Guerra Mundial foi palco de batalhas épicas, momentos heróicos e histórias de coragem que desafiaram a imaginação. Entre tantos soldados que lutaram bravamente, um nome se destacou não apenas pela quantidade de inimigos capturados, mas pela força, determinação e espírito inquebrável, Audie Murphy. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória desse jovem americano, que entrou para a história como um dos soldados mais condecorados da Segunda Guerra, e que, após sobreviver a batalhas quase impossíveis, seguiu uma carreira brilhante em Hollywood, onde levou sua própria história para as telas. Audie Murphy nasceu em uma família pobre no Texas, em 1925. Desde muito cedo, enfrentou dificuldades que moldaram seu caráter. Aos 17 anos, determinado a defender seu país e mudar seu destino, Audie decidiu se alistar no exército dos Estados Unidos. Rejeitado inicialmente por sua baixa estatura e peso, ele não desistiu e conseguiu entrar para as Forças Armadas. Aqui, vamos explorar sua infância, a situação econômica da sua família, e o que o motivou a se tornar soldado, preparando o terreno para o que viria a seguir. Após se alistar, Audie passou por treinamentos rigorosos, desenvolvendo habilidades de combate, sobrevivência e liderança. Ele foi enviado para a Europa para enfrentar o exército nazista em um dos momentos mais críticos da guerra. Mostraremos a expectativa, o medo e a coragem de um jovem soldado diante da realidade brutal do campo de batalha. Na segunda metade de 1944, os aliados estavam avançando pela Europa, mas enfrentavam feroz resistência alemã. As batalhas na França, na Bélgica e na Alemanha eram sangrentas e decisivas para o rumo da guerra. Aqui, explicaremos o cenário tático, a importância das batalhas onde Murphy lutou, e o desafio que os soldados americanos enfrentavam naquele momento. O episódio mais famoso da carreira de Audie Murphy aconteceu em 26 de janeiro de 1945, em Altivir, na França. Em meio a um ataque inesperado de tanques e tropas alemãs, Murphy se destacou de forma quase lendária. Sozinho, e com uma metralhadora montada em um tanque que estava em chamas, ele resistiu ao avanço inimigo durante horas. Usou astúcia, coragem e uma resistência física impressionante para segurar a linha. Neste trecho, vamos descrever detalhadamente esse momento, com a tensão crescente, o barulho dos tiros, as explosões, a fumaça e o desespero do confronto. O impacto dessa ação foi enorme. Ele matou dezenas de inimigos, feriu muitos outros e ajudou a capturar mais de 1.000 soldados alemães ao longo da guerra. Após essa batalha e outras ações heroicas, Audie Murphy recebeu inúmeras condecorações, entre elas a Medalha de Honra, a mais alta honraria militar americana. Aqui, vamos falar sobre os prêmios que ele conquistou, o reconhecimento que recebeu do exército e do país, e como ele lidou com essa fama inesperada. Depois do fim da guerra, Audie Murphy enfrentou um novo desafio, a reintegração à vida civil. Ele teve dificuldades com o transtorno de estresse pós-traumático, mas encontrou uma nova paixão, o cinema. Com sua aparência marcante e carisma, Murphy tornou-se ator e protagonizou filmes, incluindo o clássico To Hell and Back, Rumo ao Inferno e De Volta, baseado em sua própria história de guerra. Nesse bloco, contaremos como ele entrou para Hollywood, os filmes que fez, sua carreira como ator e sua luta contra os traumas da guerra. Audie Murphy faleceu em 1971, em um acidente de avião, mas deixou um legado que vai muito além das condecorações e filmes. Ele é lembrado como símbolo de coragem, perseverança e humildade. Neste último capítulo, refletiremos sobre o impacto de sua história na cultura americana e mundial, e como ele continua a inspirar gerações. A vida de Audie Murphy é uma prova do poder da coragem individual em momentos de adversidade extrema. Sua luta contra forças superiores, sua capacidade de resistir e proteger seus companheiros, e sua determinação em superar traumas pessoais fazem dele uma figura extraordinária na história da Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E lembre-se, por trás de cada soldado, há uma história humana que merece ser contada. Era uma madrugada fria e silenciosa no vilarejo de Altivir, na França, em 26 de janeiro de 1945. O ar carregava um misto de fumaça, terra úmida e o leve aroma do pinho das florestas próximas.
As tropas americanas estavam em alerta, pois os relatórios indicavam que os alemães planejavam uma contraofensiva pesada para tentar barrar o avanço dos aliados rumo à Alemanha. Audie Murphy, então com apenas 19 anos, já era conhecido entre seus companheiros como um soldado determinado, porém, nada poderia prepará-lo para o que viria naquela manhã. Na escuridão, barulhos metálicos começaram a se aproximar. O estrondo dos motores dos tanques alemães ecoava pelas colinas cobertas de neve, enquanto tropas de infantaria seguiam, prontos para atacar. A tensão era palpável, os soldados americanos preparavam suas armas e buscavam coberturas improvisadas. Audie estava no posto avançado com sua unidade, mas logo percebeu que o inimigo era muito maior e mais forte do que o previsto. A linha defensiva americana estava prestes a ser quebrada. Quando o avanço dos tanques se tornou inevitável, um tanque Sherman americano foi atingido e começou a arder em chamas, abandonado por sua tripulação. Sem hesitar, Audie correu até ele e tomou o controle da metralhadora Browning M2, montada no topo do tanque. Ele se posicionou, apesar do fogo e da fumaça que quase o cegavam. O calor intenso queimava seu rosto, mas a adrenalina e o foco o mantinham firme. Com mãos firmes, Audie começou a disparar a metralhadora contra as tropas alemãs que avançavam, enquanto os tanques inimigos se aproximavam cada vez mais. Ele sabia que, se recuasse, a linha poderia ceder, abrindo caminho para a destruição total. Cada rajada era um ato de coragem e resistência. Soldado após soldado, ele impediu o avanço, fazendo com que o inimigo perdesse o ritmo e a confiança. O estalo constante da metralhadora, misturado com os tiros de fuzil, os gritos de comando em alemão, os rugidos dos tanques e o estampido das granadas criavam uma cacofonia de guerra que parecia não ter fim. Murphy sentia o suor escorrer por entre as camadas de roupa, seu coração batia forte, a respiração era pesada, mas ele não parava. Em determinado momento, um projétil inimigo atingiu o tanque em que ele estava, espalhando fagulhas e intensificando o fogo. Ainda assim, Audie não se rendeu. Ele percebeu que sua posição poderia ser a última barreira entre o inimigo e seus companheiros. Seus pensamentos eram rápidos: não posso deixar que eles passem. Não hoje. Não agora. Horas se passaram, e a linha resistia graças à sua determinação. Audie estava exausto, com o corpo machucado e a visão turva, mas a presença dele no tanque em chamas mudou o curso daquela batalha. A chegada de reforços americanos forçou os alemães a recuarem, e a área foi retomada. Essa ação salvou a vida de muitos soldados e ajudou a capturar mais de 1000 inimigos, pois o avanço alemão foi detido e suas tropas desorganizadas. Audie Murphy tornou-se uma lenda viva, o soldado que, sozinho, segurou o avanço de um exército e que com sua coragem e determinação mudou o rumo da guerra naquela região. O frio cortante da madrugada parecia envolver cada centímetro do campo de batalha, como se a própria natureza conspirasse para congelar os corações e corpos dos soldados. Mas dentro de Audie Murphy, um fogo muito maior queimava, uma chama de coragem, medo e determinação. Ele sabia que a sobrevivência de seus companheiros dependia daquele momento. Sentado no tanque Sherman em chamas, ele sentia o calor intenso que emanava do metal ardente, a fumaça espessa que invadia seus pulmões e a ameaça constante dos tiros inimigos. Ele apertava o gatilho da metralhadora Browning M2, uma arma pesada, que disparava rajadas furiosas contra o avanço dos alemães. Cada bala disparada representava uma decisão entre viver e morrer, não só para ele, mas para todo o seu pelotão. Não posso falhar. Não posso deixar que esses tanques e soldados destruam tudo pelo que lutamos. Minha família, meus amigos, meu país, tudo depende de mim agora. Audie sentia a adrenalina explodir em suas veias, acelerando seu pulso, aguçando seus sentidos. O estampido da arma se misturava aos gritos, explosões e render metálico dos tanques inimigos. Em cada tiro, ele via o rosto dos soldados americanos caídos, sentia a dor das perdas, mas também a esperança de que aquele sacrifício não seria em vão. De repente, uma explosão estremeceu o tanque. O fogo se alastrou rápido, a fumaça preta parecia querer engolir tudo. Murphy estava no centro de um inferno vivo, mas não se mexeu. O calor queimava sua pele e roupas, e fagulhas caíam como chuva ao seu redor.
Seu rosto sujo e marcado estava tenso, os olhos arregalados focados na linha inimiga que avançava impiedosamente. Aquela metralhadora era sua única arma, sua única chance. Os soldados alemães, percebendo a resistência inesperada, começaram a se reorganizar. Atiradores escondidos, granadas arremessadas, tentativas de flanquear a posição. Mas Aldi era como um muro invisível. A cada rajada, ele derrubava um inimigo. 1, 2, 10. E parecia que a munição jamais iria acabar. Ele gritava comandos para seus companheiros, incentivando-os a segurarem as posições ao redor, mesmo quando sua voz quase se perdeu no barulho ensurdecedor. Por um instante, Aldi pensou em tudo que tinha deixado para trás. Sua mãe, os irmãos, a pequena fazenda no Texas. Perguntou-se se um dia veria novamente a terra que amava. O medo apertou seu peito, a solidão daquele tanque parecia esmagá-lo. Mas ele nunca vacilou. Ele respirou fundo, enxugou o suor da testa e continuou. Depois de horas que pareceram uma eternidade, os sons das tropas amigas ecoaram ao longe. O som dos tanques americanos rompendo a linha inimiga e o barulho de passos pesados trazendo esperança. O inimigo, desmoralizado e desorganizado, começou a recuar. Os alemães foram capturados aos montes, mais de 1000 prisioneiros em consequência daquele sacrifício solitário. Aldi desceu do tanque com o corpo exausto e marcado, os olhos brilhando com a... Naquele dia, Aldi Murphy não foi apenas um soldado, foi um símbolo de resistência, coragem e sacrifício. Um jovem que enfrentou o impossível e venceu. Aquele tanque em chamas se tornou o palco de uma das ações individuais mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar e o silêncio retomou o campo de batalha, os soldados americanos se aproximaram cautelosamente do tanque em chamas onde Aldi Murphy resistira sozinho. John Jack Thompson, um dos companheiros que lutou ao lado dele naquele dia, jamais esqueceu o que viu. Quando cheguei lá, ele estava exausto, mas com os olhos vivos. Não parecia um garoto de 19 anos, parecia um gigante. Ele tinha segurado a linha quando ninguém mais podia. Contou anos depois, com a voz embargada. Jack relembra como, mesmo depois de horas sob fogo pesado, Aldi não recuou nem um passo. Ele estava queimando, coberto de fuligem e sangue, mas continuava atirando. Parecia que não sentia dor. Outro colega, Tommy Jenkins, acrescentou. Nunca vi coragem igual. Era como se ele tivesse se tornado uma máquina de guerra. Mas também era humano, um amigo, um irmão. Ele salvou todos nós. Em cartas enviadas para sua família no Texas, Aldi descrevia com honestidade o horror e o peso daquela batalha. Querida mãe, hoje enfrentei algo que nunca pensei que enfrentaria. O medo é constante, mas há momentos em que o medo se transforma em algo maior, a vontade de proteger meus amigos. Eu segurei a linha sozinho, e foi a coisa mais difícil que já fiz. Em outra carta, ele confessava o trauma. À noite, quando tudo se acalma, a guerra vem até mim em sonhos. Os rostos dos que perdi, o som das explosões, não consigo desligar. Mas continuo lutando, não só contra o inimigo, mas contra o medo dentro de mim. Após a batalha, Aldi enfrentou ferimentos leves, mas as marcas emocionais foram muito maiores. Ele sofria de insônia, pesadelos e flashbacks que o perseguiam por anos. Seus superiores reconheceram sua bravura, mas também ficaram preocupados com seu estado mental. Muitos não entendiam, na época, os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático, o famoso shell shock. Pouco tempo depois, Aldi Murphy recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração do Exército dos Estados Unidos, pelas ações heróicas naquele dia. No discurso oficial, o comandante declarou: Aldi Murphy mostrou a todos nós o que é ser um verdadeiro herói. Em um momento onde a esperança parecia perdida, ele se levantou e enfrentou o inimigo com uma coragem indescritível. A resistência de Aldi naquele tanque em chamas não só impediu o avanço dos tanques alemães, mas mudou o rumo da batalha na região, abrindo caminho para o avanço das tropas aliadas rumo à vitória final na Europa. Décadas depois, a história daquele jovem de 19 anos que enfrentou um exército inteiro sozinho ainda ecoa. Museus,
documentários e filmes homenageiam seu feito. A coragem de Audie Murphy tornou-se inspiração para soldados, civis e amantes da história. O céu estava cinzento, pesado, como se pressentisse o caos que se aproximava. No vilarejo coberto de neve em Altivir, as árvores permaneciam imóveis, mas no coração de cada soldado americano, a inquietação crescia. O frio cortante era apenas um detalhe diante do frio na espinha causado pela expectativa do confronto. Audie Murphy ajeitou o cinto com os cartuchos da metralhadora e respirou fundo. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas do peso da responsabilidade. Com 19 anos, ele sentia a fragilidade da juventude se chocando com a brutalidade da guerra. No horizonte, uma sombra metálica surgiu, seguida por outra, e outra ainda. O som dos motores se tornava cada vez mais ensurdecedor, vibrando no solo e nos ossos. O tremor era quase palpável. Audie se posicionou no tanque Sherman que começava a pegar fogo. O calor era intenso, o aço parecia derreter, mas ele não tinha tempo para pensar nisso. Quando o primeiro tanque alemão cruzou o campo, avançando com sua enorme torre girando e canhões prontos para disparar, Audie sentiu o mundo desacelerar. Naquele instante, tudo o que importava era o disparo, o movimento, a sobrevivência. Ele puxou o ferrolho da metralhadora, o som seco e poderoso ecoou pelo campo. Os inimigos caíam um a um, seus gritos e ordens sendo abafados pelo fogo incessante da Browning M2. A fumaça e a fuligem invadiram seus pulmões, queimando a garganta, mas ele ignorou a dor. O tempo parecia suspenso, como se aquele jovem fosse uma muralha humana, uma força da natureza. Cada tiro que disparo é uma promessa para aqueles que confiam em mim. Cada bala que gasto é um passo mais perto da sobrevivência, da vitória. Ele sentiu o gosto amargo da fumaça, o peso da arma contra os ombros cansados, o som abafado do próprio coração batendo na cabeça. Os tanques alemães não eram apenas máquinas, eram monstros que se aproximavam lentamente, esmagando tudo à frente. O rugido dos motores se misturava com o estalo das metralhadoras inimigas. Audie sabia que sua posição era vulnerável. O fogo poderia consumir o tanque a qualquer momento, e uma explosão poderia acabar com ele. As chamas lambiam o aço do tanque, transformando aquele ponto de defesa em uma fornalha. Audie sentiu a roupa começar a queimar em alguns pontos, mas não se mexeu. A luta era maior do que a dor. Seus músculos doíam, a visão começava a ficar turva, e a respiração era difícil, mas sua mente estava fixa. Não posso cair. Não hoje. O fogo nos olhos era o reflexo do fogo que consumia o tanque, mas também da vontade indomável de um soldado que decidiu nunca recuar. Enquanto isso, seus companheiros, escondidos em trincheiras próximas, ouviam o som incessante das rajadas e rezavam pela sobrevivência de Murphy. Jack Thompson apertava os dentes, esperando a qualquer momento receber a notícia de que o amigo não resistira. Murphy não era apenas um soldado com uma arma, era o espírito da resistência humana encarnado. Um jovem que escolheu enfrentar a morte, não por glória, mas por amor à vida e ao seu país. Após horas de luta solitária, o som distante de passos, motores e vozes amigas começou a preencher o ar congelado. As tropas aliadas chegavam para tomar o controle e garantir a vitória. Audie desceu do tanque, cambaleando, coberto de fuligem, ferido, mas vivo. Ele tinha mudado o rumo daquela batalha com coragem, força e um coração maior do que qualquer medo. Aquela vitória não foi apenas militar, mas humana. Audie Murphy mostrou que, mesmo em meio ao caos da guerra, o espírito pode resistir, a coragem pode prevalecer, e um jovem pode ser um herói. Na véspera daquela batalha histórica, Audie Murphy e seu pelotão estavam reunidos num pequeno acampamento improvisado, cercado por árvores cobertas de neve e com o céu estrelado acima. O vento soprava forte, carregando consigo o aroma úmido da terra e a promessa de uma tempestade que estava por vir. Sentados ao redor de uma pequena fogueira, os soldados falavam baixinho, tentando abafar o medo com risadas nervosas e histórias do lar. Eu só quero voltar para casa e ver minha mãe novamente, sussurrou Tommy Jenkins, com os olhos marejados. Eu também, respondeu Audie, olhando para o fogo, mas amanhã, temos uma missão. Não podemos falhar.
O silêncio tomou conta por alguns segundos, cada um perdido em seus pensamentos. Aldi se afastou um pouco do grupo, encostou-se numa árvore e respirou fundo, sentindo o frio invadir seus ossos. Será que vou conseguir? Será que volto vivo? Ele fechou os olhos por um instante e visualizou sua família no Texas, sua mãe, seus irmãos pequenos. Era por eles que ele lutava. Por eles, ele precisava ser forte. Quando os comandantes deram as últimas ordens, Aldi sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ele não era apenas um soldado, era uma peça fundamental naquela luta. Ele sabia que a batalha do dia seguinte exigiria mais do que força física. Exigia coragem, estratégia e, principalmente, coração. Quando a madrugada chegou, trazendo o primeiro clarão do dia, o campo estava em tensão máxima. O som do vento foi rapidamente substituído pelo estrondo de tiros, o rugido de motores e o grito dos soldados. Aldi correu para seu posto, sabendo que não haveria segunda chance. Eles vêm! Tanques à vista! Preparem-se! Gritou o sargento. Aldi trocou um olhar com Jack Thompson. Vamos segurar essa linha, amigo. Pela gente, pelos que ficaram para trás. Conto contigo, Murphy. Respondeu Jack. O medo estava presente, mas a determinação era maior. Com o fogo inimigo aumentando, Aldi se lançou no tanque em chamas, montou a metralhadora e começou a disparar. As balas cortavam o ar e o silêncio da manhã, enquanto os alemães tentavam avançar. Em meio a fumaça e explosões, Aldi sentia cada segundo como uma eternidade. Cada bala era uma vida salva, cada tiro um passo para a sobrevivência. Seu corpo doía, a respiração pesava, mas ele continuava. Eu não posso falhar. Não posso decepcionar. Após a chegada dos reforços e o recuo do inimigo, Aldi caiu no chão, exausto. Mas as batalhas internas estavam apenas começando. Durante meses, as imagens daquela batalha voltaram incessantemente em seus sonhos. Ele acordava suando frio, com o som das metralhadoras ainda ecoando em seus ouvidos. Hoje acordei novamente com o som dos tiros. É como se a guerra nunca tivesse acabado. Apesar da fama e das condecorações, Aldi lutava contra seus próprios demônios. A glória da guerra nunca apagaria o peso da sobrevivência.